Agora vamos conversar com um advogado que vai esclarecer essa dúvida que a sociedade não entendeu bem. Liberou geral, não liberou? O que é essa questão dos 400, na verdade 40 gramas, né? Isso representa o quê? O que é porte, o que é posse? Doutor, e agora, doutor? E pode, não pode? O que não pode? Boa noite. Boa noite, grande amigo Vinícius. É sempre um prazer retornar aqui ao programa, sempre falar com essa plateia qualificada que é a sua audiência e, sobretudo, para esclarecer uma decisão tão importante e controversa ao mesmo tempo que foi feita pela Suprema Corte do nosso país. No STF, ele descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha para consumo próprio. E isso por conta de um recurso extraordinário, de um caso concreto, e que se fez a avaliação se aquele uso para o próprio indivíduo ele causava um mal a si e a terceiros. E o que os ministros, por maioria, compreendeu é que isso não configuraria um crime porque não tem lesividade, não tem alteridade, ou seja, aquela conduta de consumir, no caso específico, o entorpecente da maconha, não causaria um dano direto a um terceiro, ao ponto do Estado poder puni-lo como se um crime ali tivesse sido cometido. Mas reiterou os ministros do STF de forma muito clara que continuava sendo uma conduta ilícita, ou seja, não liberou o consumo da maconha, reconheceu inclusive que esse usuário pode ser punido por sanções, dizer apenas que aquele indivíduo que era apreendido com uma determinada quantia de maconha, cujo policial, a autoridade, depois o delegado e o próprio juiz não tinham um critério objetivo definido para distinguir se era usuário ou era traficante, agora passa a ter um critério mínimo, que é essas 40 gramas ali para o consumo próprio, o que também, inclusive, Vinícius, não é engessado, ou seja, é importante que se diga que o indivíduo que for pego com as 40 gramas, ou até menos que isso, mas estiver naquelas circunstâncias em que for apreendido outros elementos que apontem para uma traficância, ainda poderá ser preso e ainda poderá responder pelo crime de tráfico de drogas previsto lá no artigo 33 da Lei de Drogas atual. Assim como também deixou abertura os ministros do STF de que aquele indivíduo que for apreendido com uma quantidade, ainda que se exceda as 40 gramas, mas tendo elas como referência, que não tenha nenhum outro elemento de traficância, de mercantilização, ele, se punido for, não é punido mais como tendo cometido um ilícito penal, ou seja, um crime. Ele não chega a ter uma sanção como antes era previsto no artigo 28 de um serviço comunitário, ele não chega a perder a primariedade, mas ele pode ainda, primeiro de tudo, perder aquele produto, que continua sendo um ilícito, né? Responder a um procedimento, agora não mais de cunho e natureza penal, mas administrativa, e aí ter sanções, por exemplo, como uma anotação, uma advertência, um direcionamento ali para um curso, para uma palestra que possa conscientizar esse indivíduo sobre os malefícios que esse tipo de entorpecente pode causar à sua própria vida. Esse é o grande parâmetro que criou o STF a partir dessa decisão do caso concreto, deixando a cunho do legislativo outras sanções ou outras previsões para que possa balizar essa discussão. Doutor, então essa imagem de que liberou geral, isso é fantasiosa, não é? O senhor já explicou, não existe isso, verdade? Exatamente, Vinícius. É bom até que a gente reforce essa questão, porque se teve uma repercussão negativa, mas extremamente equivocada da decisão dos ministros do STF nesse sentido. Longe de ter liberado o consumo da maconha, ou até mesmo de tê-lo legalizado, porque é um outro conceito, e esse sim, a competência é estrita do Poder Legislativo, a legalização, ou seja, criar uma regulamentação, regulamentar a forma do plantio, regulamentar o mercado, trazer isso para o campo da legalidade. Não foi isso que os ministros do STF fizeram e nem poderiam fazê-lo. Isso é de competência exclusiva do nosso Legislativo, dos nossos senadores e deputados. O que o STF fez foi sanear uma lacuna que já existia desde 2006 na Lei de Drogas, porque, na prática, o que se observava, Vinícius? A mesma quantidade de drogas, se apreendida no bairro periférico de um jovem negro de baixa escolaridade, passava a ser compreendida como tráfico. E essa mesma quantidade, nas mesmas circunstâncias, se dentro de um bairro nobre, se uma pessoa já de alta escolaridade, passava a ser compreendida como uso, porque faltava um critério objetivo na lei. E essa lacuna era preenchida por critérios subjetivos, inclusive trazendo algumas injustiças em casos concretos.
Então, o que tratou o STF a partir desse caso concreto que chegou nesse recurso extraordinário, 635 e 659, foi, primeiro ponto, criar essa baliza, né? A partir das 40 gramas, até as 40 gramas, se presume que aquilo é para um consumo próprio. E aí tratou o STF de que isso é um ilícito, ou seja, não está liberado, não pode fazer consumo nas ruas, não pode simplesmente você entender que tem algum tipo de direito para fazer esse tipo de consumo. Não, ainda é passível de uma sanção administrativa, ou seja, a pessoa ainda pode ser conduzida para uma delegacia, depois, posteriormente, nessa regra de transição, até que o nosso legislativo crie um procedimento próprio, vai ser conduzida ao juizado especial criminal, mas não ficará com uma ficha criminal, ou seja, não perde os seus não colocará isso nos seus antecedentes criminais, não perde a primariedade, nem pode ser punido com uma pena restritiva de sua liberdade. Aliás, já não era, Vinícius. Desde 2006, aquele indivíduo que era capturado ali como sendo pelo artigo 28, que é do consumo próprio, né, ele não é punido com a pena de prisão. O problema é que a falta desse critério objetivo fazia com que alguns usuários fossem presos por critérios outros, e aquele parâmetro que se tinha ali, sem essas predicações dos 40 gramas, permitia essa injustiça na prática. E foi sobre isso que o STF se debruçou, deixando a cunho do Legislativo agora criar outros regulamentos, outros procedimentos que possam sancionar e acolher essa pessoa que é usuária, não mais na condição de um criminoso, rotulando e até afastando ele com tratamento médico, por exemplo, mas sim de uma pessoa que comete um ilícito, mas um ilícito de natureza administrativa. Doutor, muito obrigado, parabéns pela aula. Uma aula que falou para o povo, falou para as pessoas. Que não adiantaria falar só de termos técnicos, o senhor falou para quem vai entender mesmo essa situação. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, um abraço. Isso, Vinícius. A intenção foi essa, fico sempre à disposição. É um prazer retornar aqui ao programa. Um grande abraço muito a você. Obrigado, muito obrigado mesmo, porque um grande problema da gente entrevistar pessoas capacitadas é que eles, porque vivem em um ambiente tecnicamente, falam muito técnico, né? E às vezes as pessoas que estão em casa, muitas não compreendem. Ele falou a linguagem popular. Vocês viram, né? Não pode. E eu não recomendo, não. É duas coisas terríveis que eu acho. A questão do aborto e a questão das drogas. Claro que o aborto tem que estudar muito, tem que... Eu, a priori, sou contra o aborto. Estou dando a minha opinião. Sou contra o aborto. Agora, tem casos e casos e casos, né? Casos e casos e casos que a gente não vai entrar no mérito. Mas, a priori, os erros dos adultos, as crianças não podem pagar. Mas tem casos e casos e casos. Não é o assunto aqui. O assunto aqui é droga. Então eu sou contra, literalmente contra as drogas, porque conheço pessoas que perderam tudo por causa de droga. E se droga fosse bom, o traficante dava o filho dele. E não dá. Conheço o caso. Entendeu? Um abraço, volto já rapidinho.